Olá, assista hoje no TVL Notícias. Câmara aprova projetos que criam o Dia Municipal do Comércio e proíbe a fixação de cartazes em locais públicos em referência a crimes contra os servidores públicos. Programa que institui o IPTU Verde recebe parecer favorável das comissões permanentes. Câmara realiza coletiva com a imprensa para explicar critérios de escolha da nova sede do Legislativo. Essas e outras informações agora no TVL Notícias. Blumenau, sexta-feira, 28 de junho de 2013. O TVL Notícias já está no ar. O presidente da Câmara, Vanderlei de Oliveira, respondeu à correspondência do autodenominado Movimento dos Cidadãos. Dentro de um enorme envelope colocado embaixo da porta da sede do Legislativo, as 5 reivindicações do grupo foram respondidas e divulgadas no site da Câmara. Lá estão também as respostas na íntegra. Segundo a presidência, a decisão de dar publicidade ao tema foi por respeito à população e o compromisso da mesa diretora de aproximar ainda mais a Câmara da comunidade. 3 comissões permanentes da Câmara analisam 10 projetos que já haviam passado pela CCJ. Na reunião realizada na tarde desta quinta-feira, os vereadores integrantes da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização analisaram 10 proposições. A maioria das propostas recebeu parecer favorável. Entre elas, a emenda ao projeto de lei que institui o programa IPTU Verde. É um projeto que incentiva os moradores, os condôminos do nosso município, que investirem em formas sustentáveis da coletividade, que possam ter desconto no IPTU. Então, quem captar e aproveitar a água da chuva, quem reutilizar a água para as descargas dos banheiros, quem utilizar sistemas de aquecimento solar, ou seja, todos os sistemas que preservam a utilização da água serão beneficiados como? Com desconto no IPTU de 3%, 4%, 5%, 8% em função da atividade específica que ele propor e que implantar na sua residência ou no seu edifício para preservar e cuidar da utilização da água, dando condição para que no futuro nossos filhos, nossos netos possam também ter acesso à água potável, com qualidade de vida e garantindo para que a população tenha sempre a preservação dos bens naturais. A Comissão de Educação analisou 7 propostas de lei. Destaque para a emenda ao projeto que determina a publicação de informações sobre a locação de imóveis pelo município de Blumenau. Hoje nós temos conhecimento de que o município paga algo em torno de R$300 mil mês de aluguéis de imóveis e espaços públicos para a ocupação de secretarias, diretorias e a máquina administrativa. Esse valor, efetivamente, se tem dúvida a quem recebe, de quem recebe, quem é que paga, quem recebe, quem é o proprietário de imóvel, enfim, essas relações que fazem parte de todo o contrato de locação. Então, o projeto de lei do vereador Jefferson Forrest é no sentido de que esses dados sejam disponibilizados no portal Transparência. Nós somos plenamente a favor, mas apresentamos também uma emenda no sentido de que, além dos dados, o município disponha também no portal Transparência o contrato de locação na íntegra. Entre as 8 propostas analisadas pela Comissão de Transportes está a emenda ao projeto que dispõe sobre o funcionamento de equipamentos de som automotivo nos logradouros públicos. A gente sabe que já existe uma lei que trata dessa questão de barulho, de som, enfim, na cidade de Blumenau. Mas ainda não tinha, dentro da legislação vigente no município de Blumenau, uma legislação que falasse sobre os carros com som automotivo, que transitam na nossa cidade, que muitas vezes estacionam em frente às nossas residências, em estacionamentos, em postos de combustíveis, enfim, pela cidade de Blumenau, e a todo volume, que colocam lá todo volume, realmente acabam extrapolando, essa lei não é para aqueles que sabem respeitar a sociedade, que sabem respeitar os vizinhos, que sabem respeitar as demais pessoas. É justamente para aqueles que extrapolam ao máximo o volume do som automotivo. Foi prorrogado por mais 60 dias o trabalho da Comissão Especial de Vereadores que acompanha as negociações para a instalação do complexo penitenciário do Vale do Itajaí. A prorrogação foi autorizada pelo requerimento aprovado pelos parlamentares em plenário. O grupo de trabalho é composto pelos vereadores Mário Hildebrand, Maurício Gol, Jefferson Forrest, César Sim, Beto Tribes, Marcos da Rosa, Oldemar Becker, Ivan Nats e Célio Dias. Na próxima semana, a comissão deve visitar a penitenciária da cidade de Itajaí.
Veja a seguir. Câmara realiza coletiva com a imprensa para explicar critérios de escolha da nova sede do Legislativo. Câmara aprova projetos que criam o Dia Municipal do Comércio e proíbe a fixação de cartazes em locais públicos em referência a crimes contra os servidores públicos. TVN Notícias volta em um instante. Até já. A divulgação dos malefícios do cigarro e o combate ao fumo podem ganhar força em Blumenau com a criação do Dia Municipal Sem Tabaco. Tramita nas comissões do Parlamento o projeto de lei do vereador Mário Hildebrand, que institui a data de reflexão. A proposta prevê que no dia 31 de maio, quando já é celebrado o Dia Mundial Sem Tabaco, também sejam feitas ações na cidade com o Dia Municipal Sem Tabaco. Para virar lei, o projeto precisa passar agora por todas as comissões, ser aprovado em plenário e depois ser sancionado pelo Executivo. Câmara de Vereadores realiza coletiva de imprensa para esclarecer critérios da escolha da nova sede do Legislativo. Além de vereadores e membros da imprensa, a coletiva contou com a presença do ex-diretor-geral do Legislativo, Raimundo Metti. Os principais veículos de comunicação da cidade estiveram presentes. A condução dos trabalhos foi do presidente do Legislativo, Vanderlei de Oliveira. Essa coletiva imprensa foi chamada para seguir na conversa, seguir na forma de informar a nossa imprensa, informar a nossa comunidade de quais as ações a Câmara de Vereadores tomou, das medidas que estão sendo tomadas e de o que a Câmara de Vereadores precisava esclarecer em virtude da mudança ocorrida para esse espaço. Então, creio que com mais esta conversa e as conversas que vão se seguir, com certeza absoluta vão se dissipando algumas dúvidas, especialmente daqueles e daquelas que estiveram conosco, porque lamentamos, tem alguns que têm falado pelos cotovelos na cidade de Blumenau sobre as questões da Câmara de Vereadores, no entanto, nos momentos que são convidados a conversar, não aparecem e aí maldosamente ficam incitando movimentos contra a Câmara de Vereadores. Mas eles precisam vir para cá, precisam acessar os documentos, precisamos conversar e esclarecer todas essas situações. A coletiva com a imprensa foi transmitida ao vivo pela TVL. Os jornalistas fizeram diversas perguntas, principalmente sobre o princípio da transparência, a não publicidade da vontade em alugar um prédio e o critério da escolha foram as principais linhas de questionamentos. A opção feita foi a opção de economicidade, está alugado pelo menor valor apresentado e, acima de tudo, correspondendo ao perfil apresentado pela Câmara de Vereadores. Região central da cidade, atendida por fibra ótica, com plenário, com rampas e elevadores para atender a lei de acessibilidade. O prédio totalmente pronto, de acordo com um prédio, com um órgão público para atendimento à sociedade. Um dos cases mais questionados aqui pela imprensa foi justamente porque não foi dada publicidade à época dessa possibilidade de mudança. Por que isso não ocorreu? Eu digo o seguinte, de que coube a mim, né, era desejo da mesa diretora dessa casa, era desejo do presidente, era desejo da mesa diretora e dos demais parlamentares de que a gente buscasse, e também eu percebi isso, a necessidade de se buscar urgentemente um novo espaço para a Câmara de Vereadores. Talvez a transparência que se refere aqui de que não se fez uma audiência pública para ouvir o que é o cidadão, mas entendia eu, na época quando fiquei conduzindo esse processo, que se era desejo dos vereadores e da mesa diretora de que a sociedade estava representada. Nós prestamos conta a todo momento, a par e passo, aos 15 vereadores. A sociedade está representada aqui por 15 cidadãos eleitos legitimamente e que representam a sociedade blumenauense. E todos os 15 tinham conhecimento desse processo. Esse processo foi extremamente transparente e levou um ano para acontecer. No final da coletiva, o presidente da Câmara adiantou que o Poder Legislativo está à disposição para responder todos os tipos de questionamentos da comunidade. Eu sempre estive aberto às conversas, foi assim com toda a imprensa que atendeu o chamado em várias vezes, sempre, com a população que acorreu à Câmara de Vereadores para buscar as informações. Nós vamos sempre continuar trabalhando dentro da medida que o tempo nos permita, na lógica de atender e de esclarecer aquilo que é de nossa responsabilidade e de nossa competência.
Escola Básica Municipal Anita Garibaldi está convidando a população para prestigiar o primeiro mini recital descentralizado região das Itoupavas. Vai ser amanhã, a partir das 9 da manhã, na própria escola, com apresentações artísticas e culturais dos alunos que participam de atividades da Profamília, como violão, folclore, capoeira, kung fu e dança, além da fanfarra do colégio. A Escola Anita Garibaldi fica na rua Dr. Pedro Zimmermann, no bairro Itoupava Central. O time de futsal masculino de Blumenau entra em quadra amanhã à noite, no sábado, para enfrentar o Joinville. O jogo válido pelo Campeonato Estadual da Divisão Especial será às 8h15 da noite no ginásio da Adering. Já no futebol profissional de campo, depois de vencer o Joinville na última quarta, o Metropolitano joga amanhã contra o Avaí em amistoso de preparação para a sequência da Série D do Brasileirão. O jogo vai ser lá em Florianópolis. O time blumenauense volta à competição nacional dia 7 de julho. Assista agora como foi a sessão ordinária desta quinta-feira na Câmara de Vereadores. Na abertura dos trabalhos, a presidente da RACH, ONG de Proteção aos Animais, divulgou a entidade. Logo após, o representante dos conselhos tutelares de Blumenau ocupou a tribuna para responder às acusações de que o órgão público não fez nada em relação à falta de vagas em centros de educação infantil da cidade. O presidente da casa, Vanderlei de Oliveira, colocou a tribuna livre à disposição dos manifestantes. Integrante do movimento Barriga Verde, pediu apoio aos vereadores para pressionar os nossos deputados para a aprovação da reforma política. O foco do movimento não é trazer cassação, não é derrubar ninguém, não é fazer um caça às bruxas. O nosso foco é trazer o povo para a rua, mas um povo que sabe o que quer, para a discussão das reformas que a gente precisa. A política, a reforma educacional, a reforma na saúde, todas elas. Mas não basta vir na rua e levantar bandeira e não saber o que está pedindo. Durante o grande expediente, o vereador Adriano Pereira mostrou na tribuna da Câmara a campanha Velha Grande Existe. De acordo com o parlamentar, a campanha feita pela comunidade tem o objetivo de chamar a atenção da Prefeitura para os problemas do bairro. Logo após, o vereador Jefferson Forrest defendeu a autonomia do parlamento, referenciando como símbolo de luta pela democracia. O vereador Jens Mantel destacou mudanças urbanas na Itoupava Norte, fruto de reuniões com comerciantes na região. Nós tivemos aí a grata satisfação de receber todos os comerciantes e a comunidade da Itoupava Norte. E o Poder Executivo, através da Secretaria de Planejamento, ouviu todas as manifestações no sentido de que nós pudéssemos contemplar em algumas alterações, assim como o acesso para estacionamento e também algumas placas que estão instaladas em área azul para algumas ruas. A entrega de moções para a Feira da Amizade foi destacada pelo vereador Maurício Gol. Célio Dias lamentou o aumento da carga horária dos agentes de trânsito. Marcos da Rosa frisou a importância da sociedade civil cobrar de seus representantes políticos a participação na vida política da cidade. A importância do campus da UFSC para Blumenau foi comentada pelo vereador Mário Hildebrand. Nós já perdemos ou estamos perdendo o movimento da FURB Federal com a promessa de que iríamos ter um campus da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina em Blumenau, e que agora a própria UFSC ameaça não vir mais para a nossa cidade. O vereador Zeca Bombeiro criticou o auxílio reclusão concedido para famílias de detentos que contribuíram para o INSS. César Sim destacou a importância dos movimentos sociais participarem das manifestações populares. O vereador Fábio Fiedler destacou a importância da atualização da tabela SUS e a possível mudança na cobrança de quem for trajado na Oktoberfest. Hoje abordei duas questões específicas. Primeiro, a tabela SUS, que é uma luta que Blumenau também tem que encampar em função da angústia que vive o Hospital Santo Antônio. E o segundo assunto foi em função da nossa cultura e da nossa tradição. Foi encaminhado para a Casa Legislativa um projeto de lei que muda a forma de cobrança de quem vai tipicamente trajado ao Oktoberfest. E nós vamos começar um amplo debate nesse sentido para poder escutar. A Câmara aprovou 3 projetos em segunda votação. O primeiro, de autoria do vereador Célio Dias, proíbe a fixação de cartazes com referência a crimes contra o servidor público no exercício de sua função.
Outro projeto aprovado de autoria do vereador Jans Manton institui o Dia do Comércio, que será comemorado anualmente no dia 30 de outubro. Também foi aprovado o projeto de autoria do Executivo Municipal, que revoga o dispositivo da lei do Código Municipal do Meio Ambiente, que dispõe sobre regras para inscrição em dívida ativa para regulamento dos débitos de natureza não tributária. Durante a sessão, foram aprovados 32 requerimentos e 3 moções de homenagens. Hoje é o último dia da campanha de vacinação contra a poliomielite. Pais ou responsáveis que ainda não levaram os filhos com mais de 6 meses e que ainda não completaram 5 anos de idade para tomar as gotinhas devem se apressar. A imunização está sendo feita em todos os postos de saúde com sala de vacinação. A campanha terminaria na última semana, mas já foi prorrogada para que mais crianças pudessem tomar a vacina. As equipes de punhobol e badminton de Blumenau realizam amanhã uma feijoada para arrecadar recursos para as modalidades. Os fundos vão ser aplicados em viagens e materiais esportivos. A feijoada, que vai ser servida a partir das 11h30 da manhã deste sábado, ao custo de R$ 20, acontece no Guarani Esporte Clube, na Itopava Norte. Já hoje à noite, a cantora Jupil se apresenta no projeto Parque Music do Shopping Parque Europeu. A apresentação de graça é das 7 às 10 da noite na praça de alimentação do shopping, com o melhor da MPB. Agora vamos ver então a previsão do tempo para esta sexta e também para o final de semana que já está vindo aí. Você sabia que a Ponte do Salto está completando amanhã 100 anos de história? Ponte Lauro Miller, inaugurada em 29 de junho de 1913, foi a primeira ponte construída em Blumenau sobre o rio Itajaiaçu. Seus pilares de granito foram construídos entre fevereiro de 1896 e julho de 1898. A estrutura de ferro, porém, somente foi colocada depois da grande enchente de 1911. Um fato curioso em relação à Ponte do Salto é de que a cabeceira da Ponte do Salto, do lado da Rua Bahia, desabou em 1982. Depois da reconstrução, ela foi reinaugurada no ano seguinte. O comprimento total desta ponte é de 200 metros, inclusive os pilares terrestres, que têm 6 metros de largura. A superestrutura foi fabricada na Alemanha. Em 2002, a ponte foi reformada e novamente reinaugurada. Ponte Lauro Miller, a mais antiga de Blumenau, que amanhã completa então 100 anos de história. Lembrando que neste domingo, às 9h30 da noite, tem programa Fala Vereador inédito aqui pela TVL. Marcos Roberto Jana vai conversar com o vereador Marcos da Rosa, do Democratas. E assim, fechamos o TVL Notícias desta sexta-feira. Assista a TVL pela internet e também no Facebook. Nos encontramos sábado e domingo no resumo da semana. Obrigado por sua companhia, bom final de semana para você e até lá.